Olá, olá! Tudo bem com você? Como que você está aí do outro lado? Desejo que tudo te vá bem, assim como vai bem a sua alma, né? Eu gosto muito desse versículo de 1 João 3, né, que fala sobre isso, né? Amados, espero que tudo te vá bem, assim como vai bem, assim como vai próspera a sua alma. E esse é o nosso desejo aqui, nessas lives, nessa série de live que nós estamos compartilhando com você, série de live emocional, da gente trazer um pouquinho, né, do nosso conhecimento, do nosso amor, para você que está aí do outro lado das suas emoções, seja cada vez mais próspera. E hoje nós vamos falar sobre emoções. Vou dar uma baixadinha aqui. Você que está aí do outro lado, né, aproveita para compartilhar essa live com alguém que precisa, para alguém que precisa dessa luz do Espírito Santo, alguém que precisa dessa palavra amiga, desse ombro amigo através dessa live, né? Nós estamos aqui unindo propósito, nós estamos aqui, né, querendo trazer cada vez mais bem-estar para você. Esse é o nosso desejo do nosso coração. E essa live está muito especial hoje. Nós temos um mega convidado que já ele vai estar aqui conosco. Mas por enquanto, escreva aí, né, nos comentários, no chat, como vai as suas emoções? Como vai você, de verdade? Escreve aí, né? A gente quer sentir a presença de cada um, a gente quer sentir você aí do outro lado, a gente quer estar junto com você a cada momento, te conhecer mais e mais. Então, convida essa pessoa que tá aí, que veio na sua cabeça aí. Vamos junto fazer isso? Tem um aviãozinho aqui do lado direito, aqui embaixo. Aproveita e manda aí para umas 10, 15 pessoas, né? Essa live aí. Aproveita, manda aí. Vamos fazer isso agora? Vamos aqui. Isso. Enquanto as pessoas são notificadas aí, a gente quer falar hoje, né, sobre algo muito importante, sobre você, sobre as suas emoções. Algo tão falado, porém, às vezes, tão esquecido, né? Às vezes a gente tão abafado, às vezes tão pouco expressado, né? É tão expressado. E às vezes a gente tem a impressão, quem aí já teve essa impressão, que as emoções são inimigas da fé, que as nossas emoções são inimigas, né, da fé, do relacionamento, porque não pode sentir tal emoção, não pode chorar, não pode rir, não pode ficar com raiva, né, não pode ter tristeza. Nojo, então, não pode ter nojo, repulsa, né? Não podemos sentir. Então, as emoções, né, gente, elas não são nossas inimigas. Não, elas não são inimigas da fé. Ela faz parte da nossa humanidade. Você sabia que ser humano não é pecado? E nessa era, parece que hoje ser humano, ter humanidade é pecado, porque a gente tem que viver como se fosse de robô, sem sentimento, sem parar, sem vacilar, sem descansar. Falou em descanso, então é quase uma ofensa. Quando você fala para alguém, você tem que descansar, você tem que parar um pouco, isso parece quase uma ofensa, porque a pessoa já fala assim, como que eu vou parar? Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, as contas não param.
a boca não para de comer, né? As contas não param de chegar e parece que é algo muito ofensivo. Então, quando as emoções elas não são compreendidas, aceitas, acolhidas, e principalmente quando eu não conheço as emoções, como ela reage em mim, o que ela faz comigo, o que acontece? A gente corre um risco muito grande, sabe de quê? Adoecer, adoecimento na alma. Pensa junto comigo aí, gente, vamos lá. Você já se sentiu dominada por uma emoção, né? E aí você teve que abafar essa emoção, engolir o choro, engolir a raiva, engolir a tristeza, engolir o cansaço, a fadiga. Então, se você já sentiu, né, ser dominada por uma emoção, ao mesmo tempo, provavelmente você já sentiu também algum descontrole do que você estava sentindo. É como você não tivesse o controle sobre o seu sentimento. Então, se você já se sentiu dominada por uma emoção, ou duas, ou três, ou quatro, é como se você não tivesse o controle daquela emoção. Quero contar uma breve história para você, né? Certa vez, uma jovem, recebeu uma grande proposta, né? De emprego profissional. Uma oportunidade para ela crescer, um desafio. E ela sonhava muito, né, com essa oportunidade. Então era a chance dela crescer, se destacar, mudar de vida, realizar algo muito importante e ao mesmo tempo, né, adquirir muita coisa boa, níveis de bens materiais. E ela sonhava muito com essa oportunidade. Mas quando foi o momento, essa porta abriu, e quando chegou esse momento de decidir algo, o medo bateu na porta. E ela abriu a porta para o medo do coração, o medo bateu no coração e na mente, e ela abriu a porta para esse medo, e esse medo tomou conta dela. Tomou conta do sentimento, das emoções, e começou a vir outras componentes da família do medo, como frases assim: e se eu fracassar, hein? Mas será que é para mim mesmo? Será que é de Deus mesmo essa oportunidade? E se eu não for capaz? E se eu chegar lá, as pessoas não me aceitar? E esse medo, sabe o que fez com ela? Ela ficou paralisada, estagnada. Consequência, ela recusou essa oportunidade. Ela recusou. E depois, ela foi percebendo que não era falta de capacidade da parte dela. Ela foi percebendo que ela era aceita sim. Depois que ela perdeu essa oportunidade, ela foi percebendo. Então ela percebeu que ela não tinha controle sobre as suas emoções. Ela percebeu que ela não sabia lidar com os seus medos, com os seus pensamentos. O que aquela emoção estava dizendo para ela? Então, o medo não era totalmente a verdade daquilo que ela estava sentindo, pensando ou querendo fazer. Era apenas um sentimento. E ela acabou gerando, né, por falta de controle, por não conhecer, né, os seus sentimentos, ela acabou perdendo essa oportunidade. Porque o medo não administrado, ele nos paralisa.
e ele vai nos impedindo de viver, né? De viver novos caminhos, novas oportunidades, novos meios, novos relacionamentos. O medo vai nos impedindo de decidir coisas que no fundo a gente anseia, mas a gente tem medo. A psicanálise fala muito sobre isso, o desejo, né? Autentica o seu desejo. E o Senhor Jesus também fala muito sobre isso, né? O que tu queres. Né? E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho com esse convidado maravilhoso, Raniele, Dr. Raniele Arantes, né? Ele é psicólogo, ele é psicanalista, ele é teólogo, ele é pastor e, acima de tudo, uma pessoa maravilhosa que vai nos ajudar aqui a conhecer nossas emoções. Ele vai trazer, né, essa nova visão, esse novo caminho, descobrir novos caminhos para nossa vida. Então, vou chamar ele aqui, parece que ele já está aqui. Peraí, doutor. Olha só, entrar. Ficou com essa breve história? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários aonde, em qual momento da sua vida você perdeu alguma oportunidade, você perdeu algo na sua vida que você não sabia administrar as suas emoções, né? E com isso te trouxe dores, te trouxe aí dores emocionais, por falta de conhecimento, por saber. Aí tá ele. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Tô um pouco Deus. meio rouco aqui, né? Muito bom ter o Senhor aqui conosco. Nossa, é uma honra, uma bênção, viu? Muito Nossa, obrigada a pela alegria é toda minha. Obrigado. disponibilidade aí de estar conosco, de rio fluir, né? Que está aí através do Senhor, né? Espalhar aí para os nossos corações. Gente, a sua vida não vai ser mais a mesma depois da fala do doutor, viu? Vixe. É uma bênção, ele tem Ai, muita ai. coisa boa. Então, enquanto isso, convida as pessoas para estar conosco, né? Essa live depois vai ficar gravada, você vai ter a oportunidade de fazer essa terapia até em grupo, né, doutor? Você pode Então, anotar aí, ler, reler, relaborar, né? E vai ser muito bom, né, doutor? você sabe que isso aqui, Poliana, é um encontro de fontes, né? A Bíblia vai falar lá que nós somos fontes. Então, o rio ele é formado por encontro das águas das fontes. Então, esse aqui é um rio, né? Outras fontes vão surgir aí na live aí, e no final vai gerar um grande volume de água, um grande rio, né? Fluindo nessa vida que você está dizendo aí. Eu creio muito nisso. Obrigado pelo convite. Uma honra poder participar aqui com você, conhecê-la, né? Melhor nesses últimos tempos, né? A Paula tá aí, entrou aí agora, né? Nossa aluna, minha aluna querida. É ela que É, foi é ela que movimentou esse encontro nosso, né? Então, é é uma uma alegria. bênção, né? Fico feliz. Uma bênção. Obrigado. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse essa live se apresentando aí. A gente quer conhecer um pouquinho mais do senhor, o pessoal aí de casa, aonde te encontra, né? O Instagram dele é esse, né? Daniel, você pode também começar a seguir, né? Mandar mensagem. Se as pessoas quiserem depois conversar mais com o senhor, né? Se apresenta aí um pouquinho para nós. Eu fiz um mini currículo ali, mas o bom mesmo é quando a pessoa se apresenta, porque traz propósito, traz vida, traz missão, né? É verdade. Então, eu desde criança eu sabia o que eu queria ser na vida. Tem muita gente, eu fico vendo a faculdade, né? A gente até tem uma matéria lá para ajudar a pessoa a discernir carreira, né? Decidir o que ela quer ser na vida. Eu já sabia que eu queria ser desde menino. Então, eu queria ser pastor, acredita? E então todo o meu trajeto, todo o meu caminho foi nesse sentido. Então eu tenho 47 anos, né, trabalho nesse lugar de educação, psicologia, pessoas, né, aconselhamento desde os meus 15 anos. Eu fui passando pelas fases, né? Quando eu era adolescente, eu tinha o grupo dos adolescentes ali a gente convivia na igreja, na escola, eu era o conselheiro ali da turma. Nem sempre era bons conselhos, admito. Depois foi para jovem, né? A gente passa essas fases dentro da igreja, né? E então me casei,
fui ordenado a pastor. Fui para São Paulo, fiquei um tempo lá. Aí de São Paulo eu voltei para Goiânia, tem mais ou menos uns 10 anos, e tem sido uma benção, né? E São Paulo foi uma experiência muito boa, uma hora eu quero compartilhar isso. Foi uma escola de aconselhamento que a gente fez lá. Então, me ajudou muito nesse caminho da psicologia depois, né? Eu sou pai do Pedro Paulo e do João Gabriel, tenho dois filhos lindos. O Pedro Paulo já mora com o Senhor, né? Deus levou ele, tinha 4 anos, e eu não era psicólogo quando Deus levou o Pedro Paulo. Vou contar isso rapidinho, porque eu acho importante. Hum. E aí, todas as pessoas que trabalhavam comigo, me conheciam dentro da área de aconselhamento, pastoral, assim, alguma coisa assim, falavam que eu tinha que ser psicólogo. Entendeu? Você tem que formar em psicologia, você tem que formar em psicologia. E aí, com essa dor desse luto, que foi muito difícil para mim, uns 2 anos de muita depressão, muita angústia, muita falta de sentido, né? Perdeu o propósito. Aí Deus começou a falar comigo sobre a psicologia, que ele ia usar tudo isso que eu tinha passado para com um propósito, né? Com um sentido para alcançar outras pessoas também que precisavam disso. Aí eu fiz um propósito com Deus, Poliana. Eu falei assim, Deus, eu vou formar, eu fico vendo esses alunos aí doidinhos atrás de paciente, né? Quando forma, né? Ficam perdidos atrás de gente para atender. Eu falei com Deus assim, vou fazer psicologia, porque é uma direção que o senhor tem colocado no meu coração, mas eu nunca irei atrás de um paciente. O senhor vai colocar na minha vida todos os pacientes que o senhor achar que eu posso ajudar. E foi assim, você acredita? Eu formei, fiz o curso todinho, formei. Eu formei, vamos supor, eu colei grau dia 30 de setembro. Dia 2 de outubro eu já estava atendendo. Então, de lá para cá, não paro. Então, esse caminho de ajudar as pessoas, entender nossas emoções, como essas emoções que a gente vive, né, sendo trabalhadas, ressignificadas, podem também ajudar outras pessoas. Então, eu sou essa pessoa, né, que sempre soube o que queria ser na vida, que passou por muitas histórias difíceis, vivi muitas emoções, todas essas emoções que você pode imaginar. E hoje estou à disposição das pessoas para servi-las com aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Então, é um pouquinho disso. Se você quiser saber mais alguma coisa, você me pergunte. É, Ah, minha primeira formação foi em teologia, porque eu acreditava que tudo na minha vida era a partir da teologia. Entendeu? Então, porque a gente que gosta da Bíblia, de estudar, cremos, né, em Deus, a gente sabe que está tudo lá, né, Poliana? sim, Tá, tudo a gente encontra nas histórias, nas narrativas, em como Jesus lidava com as pessoas, os encontros, né? As causas, os desejos, como você disse aí agorinha, né? A gente vê nos personagens tudo acontecendo e aprendendo com eles, né? Então, assim, na minha vida, tudo que eu vi de conhecimento, tudo que eu pego, né? Tudo que eu aprendo, tudo que eu estudo, é para esse olhar ser mais importante e transformador ainda. que bênção, né? E aí é uma vida de superação e está aí a serviço da vida, né? A serviço da vida, a serviço de trazer cura e mais cura, né? No coração, dos nossos corações, né? Porque Exatamente. E a gente é curado curando, né? isso. A gente é curado curando. Então eu entendi isso na minha vida. Não adianta a gente ficar esperando a cura vir. Eu acredito que à medida que a gente vai curando os outros, nós também vamos sendo curados, né, nas nossas patologias. E a gente sabe aquilo que não é falado, elaborado ou relaborado, estruturado, ela volta, né, em forma, né, de sintomas, né? De Sim, sintomas, ela volta, né, de outra maneira, né? E às vezes de uma maneira até mais difícil, né, doutor? Porque quando a gente não sabe, né, cuidar, acolher as emoções, a gente não sabe aceitar aquela emoção, o como que ela funciona, a gente sabe que aquilo ali vai trazendo, né, uma algo ruim para o nosso corpo, né, para o nosso inconsciente, para o nosso consciente, né?
e aí a gente vai perdendo até a força e o ânimo de viver, né? É isso mesmo. Eu tô meio rouco hoje. Algo que aconteceu que é muito importante na história, que às vezes poucas pessoas conhecem. Na Guerra do Vietnã, o que aconteceu? Quando acabou a guerra, um grupo de pessoas voltaram de avião para casa. Outro grupo voltou de navio. As pessoas que voltaram de avião para casa, elas sofreram muitos problemas, porque elas não desconectaram daquele momento, daquelas emoções da guerra. Então, ou seja, você entrou num avião, poucas horas já estavam em casa, mas levaram a guerra para casa. Então, eles tiveram problema de alguns com drogas, álcool, violência, muitos traumas. A maioria das pessoas que voltaram de avião não conseguiram ressignificar e dar um sentido para a vida a partir disso. E tiveram muitos problemas. Quem voltou de navio, olha que coisa interessante, teve o tempo de trabalhar suas emoções, conversar sobre elas com colegas que estavam vivendo a mesma coisa. Então eles tiveram tempo de elaborar aquilo. E quanto mais a viagem durou mais ou menos uns 2 meses. Quanto mais tempo eles ficavam no navio, mais era a sensação de distanciamento, né? Então o que a gente aprende com isso? Nós vamos sentir todas as emoções. A pessoa saudável, ela vai sentir todas as emoções, a raiva, a angústia, o medo, né? A alegria. Mas a gente precisa saber como que essas emoções nos afetam. Então, por exemplo, e aí precisa desse tempo de elaborar essas emoções, de olhar para essas emoções. Como que elas estão me afetando? Porque às vezes a gente vive essas emoções como alguém que está voltando de avião, né? Então, assim, aí tudo acontece muito rápido, mas a guerra das emoções, a gente está sentindo tudo dentro de nós, né? Isso está, uma emoção guerreando com outra, né? Mal se elabora uma, e quem vai sofrer com isso? As pessoas que são perto de nós, porque nós vamos derramar, as pessoas vão sentir o nosso descontrole ou o nosso controle, né? E aí a gente precisa entender esse processo do navio e entender que a gente precisa falar sobre elas. Não adianta a gente sentir as emoções e tentar viver elas sozinhos, porque a gente não vai conseguir sair desse lugar. A Bíblia diz isso, né? É melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Então a gente precisa desse lugar de confiança, de pessoas de confiança, ciclos onde a gente pode ser autênticos, verdadeiro e compartilhar daquilo que a gente está sentindo, porque a gente sozinho é muito difícil a gente controlar algumas emoções. Por experiência própria, muitas vezes eu preciso conversar para eu entender o que está acontecendo comigo. As pessoas pensam que psicanalista, psicólogo não precisa, né, de ajuda, né, Poliana? E E tem precisa muitos muito, que né? se auto-titulam também, né? Acha que ter um diploma, ter um certificado, né? Isso já está assim, já estou 200% resolvido. E não é assim, né? É, o Senhor Jesus nos ensinou isso, né? Ele era o Todo-Poderoso e mesmo assim ele quer, fazia questão, ainda quer fazer questão de nos unir a Ele, né? Então, falar, né? Ter alguém, né? Ter alguém para falar, para conversar, para trocar ideias e ter uma conversa qualificada com outro profissional é extremamente importante. Então, tem coisas que são terapêuticas, mas não são terapia. E Verdade. nós que somos, né, profissionais, é aí que a gente tem que se cuidar mesmo, né? O que Sim. eu sou apaixonada na psicanálise é essa questão do tripé, né? Da supervisão, do grupo de Uhum. estudo, né? De estar, né, sendo também analisado. Então, é uma constante, porque a gente só vai ficar bem Né? resolvido E com a a gente tem um, história. e a gente tem um olhar para a pessoa, né? Então, por exemplo, eu fico vendo assim, muitos falam, eu quero fazer terapia para melhorar a vida da pessoa. Não, não é a melhor terapia, ou psicanálise não é para melhorar a vida da pessoa, mas é para melhorar a pessoa para a vida, né? Porque senão
ela vai se tomando, ela vai olhando tanto para a vida e vai vivendo pelas circunstâncias da vida. Aí é Uhum. aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Aí, ao invés dele levar a vida, é a vida que vai tomando toda a energia dele, psíquica, que vai direcionando todos os seus caminhos. Então, assim, a terapia, a psicanálise, a conversa, né? Não é para melhorar a vida da pessoa. Fica parecendo que a gente desassocia uma coisa da outra, né? Mas é É, a pessoa para a vida, porque se a pessoa entender quem ela é, o seu propósito e como que ela lida com as suas emoções, consequentemente a vida dela vai fluir de uma forma diferente. Então, às vezes a pessoa quer resolver a vida parecendo que a vida acontece do lado de fora dele, né? E tudo é de dentro para fora. E a gente precisa ter esse olhar que na psicanálise eu acho que ajuda muito, né? A gente a perceber a pessoa, né? E não somente assim as circunstâncias da pessoa. E as emoções, eu estudo, gosto de estudar, porque você, como psicanalista, a gente atende pessoas de todo jeito, né? Assim, extremamente eufóricas, depressivas, alegres, angustiadas. Então, assim, a gente vai atendendo pessoas de todo jeito. E é muito interessante você ver a mudança de um paciente para o outro, né? Já é totalmente diferente como ele vai se colocando diante de você. Então, a gente precisa entender um pouco sobre essas emoções para ajudar essas pessoas, porque senão eles vão se perder e para trazer de volta não é fácil, né? é. E é importante, né? Eu me autoconhecer, né? Para que eu possa também, né? Assim ajudar o outro, me cuidar para cuidar do outro, e não somente cuidar do outro, né? Sim, Então, eu me cuidar, eu conhecer como aquela emoção, o que aquela alegria ela desperta em mim, até que limite eu posso ir com essa alegria, né? Até mesmo a tristeza, até que ponto ela é saudável, porque todas as emoções ela tem o seu benefício, né? Não sim, existe emoção boa ou ruim. O que existe são comportamentos, né? São impulsos, e a maioria das pessoas hoje elas não querem sentir, elas estão reprimidas. E com isso a gente vê, né, esse descontrole, essa impulsividade, essa ansiedade, né, essa depressão, né, acima de tudo, porque vão reprimindo, reprimindo, e a solidão vai chegando, o isolamento vai sim, chegando. E a palavra do Senhor, né, fala que o que se pode guardar, guarda no teu coração, porque ali é a fonte da vida. é Então, verdade. guardar o coração é guardar as emoções, guardar os meus sentimentos, saber, né, quando eu tiver alegre demais por algo muito bom, né, eu também não vou ser essa pessoa que vou ficar no pé de outra, né, sendo Sim. chata, né, falando só de mim. Eu vou ter um limite, é uma coisa saudável, eu vou saber, né, ali o meu limite. Ah, vamos sair para comer porque eu ganhei, né, o título tal, conquistei tal coisa. Ah, vamos sair, nós sai para comer, come até o oi virar, né? Uhum. Ah, não, vamos beber até o oi virar, né? Então, assim, acaba saindo do eixo. Não, eu tô triste, mas eu também preciso da comida, porque só a comida me dá ânimo, né? Tô com TPM, mulher é bom para falar isso, né? Tô com TPM, tô nervosa, só um chocolate, né? Eu sou chocólatra. Aí já começa. Não que isso esteja errado, você comer Aham, coisa gostosa, não é? Pelo menos eu amo, né? Não que seja, mas que eu saiba esse limite, porque eu passando desse limite, aí sim se torna pecado, porque é o pecado da gula, né? Então, sim, da bebedeira. Então, tudo tem uma fonte de limite. O medo, né? O medo, eu tenho que saber também controlar esse medo, porque vão vir gatilhos, vão vir pensamentos, vão vir situações que vai me paralisar, né? E o Senhor Jesus sempre fala: não tenha medo, eu estou contigo, não temas. Então, é importante, né? E eu saber lidar com a ansiedade, porque não existe cura. Não sei se eu concordo, vou ter ser ousada a falar isso aqui, né? Eu acredito que não existe uma cura para a ansiedade, né? Ah, você nunca mais vai sentir ansiedade. Não, a aham, gente vai sentir, sim. A gente vai sentir, a gente vai, porque nós somos seres sentimentais, nós somos humanos, sim, e isso está dentro de sim. nós. Agora,
eu não vou ser consumida por essa ansiedade. A ansiedade ela vai me preparar para agir, para falar, né? Ela não vai virar uma prisão, um excesso, um medo do que vai acontecer. Eu também não vou entrar na fase de adivinhação, o que que vai ser, como que vai ser, como que Aham. vai ser isso. Não, eu vou me preparar para isso, né, doutor? Sim, e você dizendo sobre essas emoções, eu penso que muitas pessoas estão descontroladas emocionalmente e muito tem a ver com o senso de propósito, sabia, Poliana? Então ela vai tateando, ela vai experimentando, ela vai tentando acertar alguma coisa, tentando se descobrir a partir dessas emoções. Eu penso que quando a gente está no nosso propósito, entendendo quem a gente é e o nosso propósito, eu acho que a gente consegue lidar melhor com todas essas emoções. Então, você está falando de Jesus. Por exemplo, Jesus lá no jardim do Getsemane, ele estava extremamente angustiado, né? Sozinho, porque ele chamou três para orar com ele, para ficar com ele, eles foram dormir, não conseguiram. Então, ele sofreu uma angústia tão grande que a Bíblia vai dizer que ele transpirou como gotas de sangue, né? O suor dele era como gota de sangue. Então você imagina a angústia, a pressão, o medo, porque Jesus também era homem, né? Ele sabendo qual era o destino dele, de que é a cruz. Então, por um momento, ele até faz uma oração, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha o quanto isso é angustiante. Então, mas aí ele volta, ele entende o propósito dele, ele entende que ele nasceu para aquilo, ele veio para aquilo, né? Então, o que que significa? Às vezes nós vamos passar por também, nós vamos viver esses jardins existenciais na nossa vida, onde nós vamos passar por muita angústia, né? Às vezes por muita dor, né? Pressão, mas a gente saber assim, quem eu sou, né? Para que que eu existo? E eu penso que essa verdade, a gente tendo isso bem esclarecido para nós mesmos, eu acho que isso nos ajuda, pode nos ajudar a governar nossas emoções, né? E não ser desgovernado por elas. Então, por exemplo, eu acho interessante assim, que tudo começa num jardim, né? A gente fala desse desejo, dessa culpa, dessa vontade. Então, assim, e a gente e saber quem é sempre foi a crise. Então, por exemplo, o que que aconteceu lá no Jardim do Éden? Falaram o que pro Adão lá? O dia que você comer, você será. Ou seja, então a gente nunca sabe quem a gente é e a gente está pensando no dia em que comer, ou seja, a gente está projetando o futuro e isso nos deixa ansioso. Então ele não consegue celebrar o presente, ele olha para o futuro e ele pensa que o futuro só pode ser bom a partir do que ele fizer agora no presente. Então ele não consegue. Aí entra a ansiedade. Ele acha que falta alguma coisa, ele está num lugar, Poliana, que não faltava nada. E muitas vezes a gente fica com nossas emoções descontroladas, mesmo estando tudo certo. A gente vai criando alguns problemas para nós. Então, o que que tinha no jardim? Provisão, relação e contemplação. Né? Tinha provisão. O jardim era frutífero, tinha mais comida do que fome. Né? Sim, Então já estava tudo preparado, tudo pronto. Era só o homem o quê? Desfrutar. Tinha a relação, ele tinha a mulher, ele tinha a relação com o próprio Deus, que vinha sim, conversar com ele, e a contemplação, que podia parar e contemplar o que Deus tinha feito. Essa é uma vida saudável emocionalmente. Entender que tudo já está pronto. Então, eu não trabalho para prosperar, porém, eu trabalho porque eu sou próspero, é. né? Deus não mandou um monte de miserável lá do céu para a terra para ver se a terra abençoa esse povo, entendeu? Não, Deus mandou seus filhos prósperos do céu para a terra ser abençoada pelos seus filhos. Sim, Mas aí agora a gente não entendeu isso, a gente pensa que a gente é abençoado a partir da terra, e aí agora a gente quer conseguir tudo que essa terra pode nos dar. E aí vai gerar o quê? Ansiedade, medo, né? Eu fico vendo aqueles exercícios de coach, não sei se você já viu, ele coloca um gatinho na frente de um espelho, você já viu? não tô lembrando dessa, não. Você vai olhar, ele coloca um gatinho na frente do espelho, e quando o gato olha no espelho, ele vê um leão. Ah, sim. Aí talvez agora você já tenha lembrado de alguma imagem dessa. Você coloca lá o gatinho, tá no espelho, ele vê um leão. Aí eu pergunto pros meus alunos, né? Quem que você quer ser? Aí todo mundo, o leão, o leão, o leão, o leão. Falei, gente, tá vendo? Ó, tanto que a gente tem crise de identidade. Por que é melhor ser leão do que gato, Poliana?
Entendeu? Todo mundo quer ser, tá buscando ser uma coisa que, em vez de ele se esforçar para ser o melhor gato que ele pode ser, não, ele quer sair, quer deixar de ser gato, entendeu? Para se tornar o leão. Isso fala das emoções dele, de como ele vê a vida, da identidade dele. Então isso vai provocar um monte de sensações nele. Então, aí eu até brinco lá com eles. Que dia que leão dormiu em cama quente, né? Que dia que leão, Verdade. ele levanta cedinho, tá o leite lá para ele, a ração de primeira para ele comer. Não é verdade? Já É, viu o leão sentado no sofá, para assistir uma série com o dono, né? é vero. Você não vê. Então, assim, é, a gente precisa entender esse lugar nosso. Então, seja o melhor leão que você pode ser, seja o melhor gato que você pode ser, controlando suas emoções. A partir do momento que você se aceita, se percebe, entende o seu propósito, a sua natureza, a sua vocação, eu penso que a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções, sabe? É, Não sei se você concorda com isso, né? Então, eu demais. vou, eu vou terminar com uma coisa que eu Hashtag de vez em quando compartilhando. eu penso umas coisas meio doidas, assim. Então, por exemplo, eu fico pensando, onde nasceu a ansiedade? A ansiedade nasceu de um desejo. A gente tá falando de desejo. De ser mais do que realmente ele era. Então, é, ele desejou comer o fruto, né? Lá quando Deus oferece o fruto, coloca duas árvores lá no jardim do Éden. Então, a ansiedade nasce desse desejo de pensar no futuro, de Uhum. trazer o futuro para agora, de comer. E aí o que acontece? Por que que Deus, Poliana? Deus tem poder de fazer todas as coisas? Sim, sim, Sim. Tem sim. poder de criar, ele tem poder de criar todas as coisas? Sim, sim, Então por que que Deus não criou uma fábrica em vez de um jardim? é vero. Ué, não é? Que ele ia É. ter lá, ele ia ter mão de obra, gente empregado, bem empregado, produzindo, cadeia produtiva, né? A mil, gente trazendo comida para casa. Mas por que que Deus não criou um jardim e não uma fábrica? Uhum. O que que acontece? A partir do jardim, a gente tem todas as condições de construir o que a gente quiser. Né? Tem madeira para construir uma casa, água para irrigar a plantação, né? Folha, fruto, relação, sombra. A partir do jardim, a gente pode construir qualquer coisa. E aí eu entendo muito assim a natureza do jardineiro. Então Deus criou um jardim e falou para o Uhum. homem. Deus não criou um gerente de fábrica. Deus criou o quê, por exemplo? Ser humano, né? Um jardineiro. Um jardineiro ali, um ser E agora humano, para pensa a cultivar, né? delicadeza, a emoção, né, que de um jardineiro cuida de um jardim, contempla, ele poda, não é? Ele limpa, ele tira o mato. Você entende o cuidado? Né? Então, assim, a gente tem que ser o jardineiro das nossas emoções. Uhum. Nós somos esse jardim de Deus. A Bíblia não fala isso lá, você é jardim fechado, regado, cuidado pelo Senhor. Então a gente É. precisa ser o jardineiro das nossas emoções. Não faz sentido, né? A gente precisa cuidar Total. disso. Então, assim, mas o que que a Uhum. gente está fazendo? A gente tá destruindo os jardins para levantar uma fábrica. Uma selva de pedra, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, aí é ansiedade, a gente quer aquilo produzindo 24 horas, entendeu? Aí a gente perdeu a contemplação, a relação, para buscar aquilo que já está provido para nós, que é a provisão. Então, a gente tem uma mentalidade de gerente de fábrica, de funcionário de fábrica. E aí as nossas emoções, vocês trabalham com burnout, pessoas ficam tanto de estresse que está tendo agora, né, em trabalho, por quê? A mentalidade de fábrica, dia e noite, produzindo dia e noite, e não descansando nas suas emoções daquilo que já foi pronto. Então a gente precisa mudar a nossa forma de pensar a vida e pensar a vida como um jardineiro. Nossa vida é um jardim, nossas emoções estão plantadas nesse jardim, a gente precisa cuidar desse jardim com esse olhar do jardineiro. A gente tá arrumando mais ocupação, entendeu? Do que contemplação. E contemplar é um princípio maravilhoso. A Bíblia diz lá, Deus criou e viu Deus que era bom. A gente não consegue mais, nessa mentalidade de fábrica, a gente não consegue mais parar e ver e contemplar o que é bom. Isso vai gerando só adoecimento nas nossas emoções. Isso. Bem verdade, isso mesmo, né, doutor? E
E essa ansiedade, né, que a gente sabe que é uma mistura de várias emoções, né, ali processando dentro de nós, né? E sem controle, porque se a gente não sabe lidar com uma emoção, imagina com várias, né? Que é o componente dessa ansiedade, que ela traz medo, ela traz, às vezes, até um pouco de raiva, a gente fica com raiva. E esse Sim, coração, o nosso coração, ele vai ficando desconectado, né? Com essa fonte do cultivo, do descanso, da sim. contemplação. E com isso, o coração do ser humano, né, vai se tornando essa selva de pedra, né? Vou tirando ali as plantações, Aham, colocando pedra, e com isso eu acredito que há uma desconexão com a confiança do meu Criador, com a sim. confiança, né? E com Aham, isso eu vou tendo uma fantasia, talvez inconsciente, vamos falar aqui, né? Em um inconsciente coletivo de que eu tenho que controlar tudo. E aí, aham. não é Deus que Porque aí é controla, máquina, mas né? Aí é não é orgânico, deixou de ser orgânico, é máquina agora. exatamente. E aí eu começo a usar só essas frases. Ah, Deus no controle, Deus no controle. Mas Uhum. eu mesmo não deixo o Senhor controlar a minha vida, né? Então eu tenho a tendência de carregar tudo. Porque eu tenho muito medo do que vai acontecer, do futuro, né? E aí eu controlo tudo, eu quero carregar tudo, esse peso do amanhã, do que vai acontecer, eu tenho que saber de tudo, né? Não que a gente não está entrando aqui na questão de ter rotina, de saber, né, de Uhum. fazer, Uhum. de foco, não é isso. A gente está levando numa questão aí, quando passou do limite, eu tenho que carregar tudo sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha. Aí entra, né, o burnout, aí entra outras patologias, e aí essa ansiedade, ela vai trazer, vai nascendo, né, desse conflito interno não resolvido, não elaborado, né? Então a falta de entrega, a falta de confiança, né, vai me trazendo esse descontrole total. E aí eu acredito muito, uma vez eu li esse livro e fiz um seminário, né, sobre a neurose do fazer. Então, a gente entra muito nessa neurose, eu tenho que fazer, eu tenho que Aham. fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e até mesmo no nosso contexto, na comunidade de fé, a gente tem que fazer, né? Eu tenho que fazer para ser amado, eu tenho que fazer para ser Sim. visto, eu tenho que fazer para ser aceito. Então eu entro muito nessa neurose de fazer, e acabo esquecendo de olhar para dentro, para as minhas emoções, de contemplar até mesmo a tristeza, porque a tristeza ela tem o seu lugar também positivo, tanto é, né, que Sim. Salomão fala, né, melhor ser no luto do que numa Uhum. festa. É Sim. assustador, né, mas é a verdade, porque te É traz para reflexão, exatamente. exatamente. Então, não é o que fiquei triste porque o outro não me valoriza, o outro não me aceita. Tá, mas o mais impressionante é quando você sente isso e você permanece nesse lugar. Se o outro não me aceita, mas eu me aceito. O Criador me aceita. Então eu não vou ter que fazer nada para isso. Eu posso que reorganizar minha alma, reorganizar os meus pensamentos. Aí que entra, né, a terapia, uma conversa qualificada, né? Aí que entra esse abrir o falar, né? Uhum. E essa questão de. Primeiro, a gente tem muita dificuldade de falar porque a gente tem medo do julgamento, né? Então a gente precisa entender isso. E aí, eu gosto de usar, como eu disse, para mim tá tudo na Bíblia, né? A Bíblia vai falar lá: confessai as vossas culpas uns aos outros, mas a gente agora começou a dar desculpas uns com os outros, entendeu? A gente não fala mais da nossa culpa. Então, e fala assim, e orem uns com os outros para que vocês sejam, não é que você seja, que vocês sejam curados, ou seja, a cura é dos dois, né? Então aqui são dois culpados. Então vamos conversar a partir disso, né? Ter esse momento dessa troca, de conversar sobre isso, porque quantas vezes, né, eu já conversei com uma pessoa começando uma conversa me sentindo tão mal e sair daquela conversa me sentindo tão bem, né? Então, falar é extremamente importante, né? Falar, ouvir,
o outro. Então, assim, a gente precisa desse lugar, porque essa crise de ser aceito, ou de nos compreendermos a partir daquilo que a gente faz, é muito complexo, é muito difícil, é dolorido, né, pra gente. Então, você falou do meio religioso, pode observar, a gente tem fé para tudo. A gente tem fé para tudo. A gente tem fé para fazer uma campanha de orar de madrugada. A gente tem fé para dar o nosso carro na oferta. A gente tem fé para fazer um jejum de 40 dias. A gente tem fé para subir nos montes, fazer campanha, mas a gente não tem fé para não fazer nada. Já viu? A gente não tem fé para não fazer nada. Não pode. Deus não vai fazer alguma coisa se eu não fizer algo para ele, entendeu? Então, assim, a teoria é a ideologia do sacrifício. A gente tem fé para tudo, mas a gente não tem fé para nada. Então, a gente precisa encontrar esse lugar, porque tem muita gente no nosso meio adoecida emocionalmente porque está nesse lugar, né, de culpa, de culpa. Se a gente for entrar bem na psicanálise, assim, né, a gente vai ver o quanto que a pessoa, ao se relacionar com Deus, tá lá nos pais, né? Então, assim, pessoas, é até bom a gente falar um pouquinho disso aqui, porque tem muitos pais que vão ouvir essa live, eu penso isso. Então, por exemplo, pais que prometem aos seus filhos, né? E não cumprem, depois, quando ele vai ouvir, Deus é fiel. Deus é um pai fiel, não é isso? Ele vai trazer na hora o inconsciente dele, não é? Bom, a palavra pai está relacionada ao meu pai. Tudo que ele falava comigo, ele nunca cumpria. Então, por que que eu vou acreditar que esse Deus é fiel de fato, né? Então, a gente precisa entender, assim, e isso afeta, a gente está falando de emoções, né? Aí toda hora eu vou num lugar aqui. Então, assim, isso afeta muito, muitas pessoas. Então, a forma que ela vai perceber a relação com os pais têm o poder, né, por exemplo, de gerar emoções positivas nos filhos até e eles sendo criados emocionalmente saudáveis, quando vier a culpa, a ansiedade, o medo, uma tristeza que descontrolada, eles vão ter força, né, para ajustar isso, né, para olhar para isso, né, e também sentir que é normal sentir assim e como eles vão viver a partir disso. Eu vejo muitos adolescentes adoecidos emocionalmente. Eu tenho um paciente que eu pedi para ela escrever uma carta, uma criança, para Deus, pedindo, agradecendo por duas coisas, certo? E pedindo dois agradecimentos e dois pedidos. Ela fez dois agradecimentos lá, dos mais bonitinhos. O primeiro pedido dela, que minha mãe não me compare com as outras crianças, né? Então, assim, olha onde ela já estava, né? Então, a comparação gera emoções doentias nas pessoas. Então, a gente precisa olhar para isso, ver. Eu vou deixar você falar, senão só eu falo. Mas esse é o intuito mesmo, né? Não, eu Esse é o empolgo, tá vendo? objetivo, né? Esse é o Então, objetivo. eu vou dizer mais uma coisa, para ficar lá, eu acho importante ficar registrado, sobre como a gente ajuda a controlar essas emoções nossas. Eu até falei lá no nosso seminário, né? Da lei de Newton. Eu gosto de pensar nisso. A primeira lei de Newton vai falar isso, né? Que um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso, parado, né? Uhum. E um objeto em aceleração, ele tende a continuar em aceleração, a não ser que ele tenha uma força externa que atua sobre ele e faz com que ele desacelere e pare. Então, o que acontece? Tá trazendo para a nossa prática. Existe a inércia, que é esse objeto parado, e ele não se movimenta enquanto alguém não vira e tirar ele do lugar. E aqui que está sendo acelerado, ele só vai perder, desacelerar a partir do momento que ele tem um atrito com o chão e vai desacelerando. Então, ou seja, precisa de uma força externa para romper a inércia ou para desacelerar, para provocar um movimento. Né? E aí o movimento é trabalho, não há trabalho sem movimento. Então tá. Então existe esses dois lados, o parado, né? O inerte, certo? Esse corpo em repouso, e existe aquele que está em movimento. Então, essas emoções, vou trazer para as nossas emoções. Então, existe aquilo que nos deixa paralisado,
inerte na vida, né? É, em repouso constante. Aí o que você está falando isso? A depressão, uma angústia profunda que não sai do nosso coração, né? O medo, você falou agorinha. Então isso tudo impede a gente ficar o quê? De dar um passo, né? De fazer um movimento, de romper, né? E existe agora aquilo que é acelerado, apressado, rápido, que está correndo, voltando de avião, né? É o quê? A raiva, né? A ansiedade que eu trazer um futuro para o presente. Então, a gente precisa entender agora que nós não temos uma força externa que nos ajuda a controlar essa emoção. Nós temos uma força interna. Então, nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos inteligência emocional, que ajuda a gente agora a sair dessa inércia quando a gente está dentro dessas emoções, o que eu disse, né? Tristeza, depressão, angústia, que não me deixa sair do lugar, e a pessoa passa dias, semanas, anos no mesmo lugar, né? Então a gente precisa de uma força agora que venha sobre nós, e essa força está dentro de nós, que ajuda a gente a romper essa inércia, e começar agora o que? A caminhar, né? A sair desse lugar. E também temos o Espírito Santo, que nos ajuda na hora da fúria, né, dessa emoção da raiva, do ódio, né? Que é o que o Caim sentiu. Lembra lá do Caim? Deus falou para Caim assim: Caim, por que você anda irado? Uma coisa é o que você diz, Poliana, uma coisa é ficar irado. Outra coisa é andar irado. Né? A Bíblia vai falar lá em Efésios: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, eu vou ficar irado, mas tem data, entendeu, né? Na hora que eu vou amanhecer já é diferente. Mas o Caim andava irado, ou seja, acelerado, né? E Deus fala o que para ele? O seu desejo, ele tá falando, está na porta, mas você cumpre o quê? Dominá-lo. Nós conseguimos, Poliana, dominar, desacelerar por essa força que está dentro de nós, né? Por isso que fala, bem-aventurados são os mansos, né? Então a gente precisa entender esse lugar nosso. Essa lei, que fala da lei externa que tira a gente da inércia ou desacelera, agora essa lei está dentro de nós, esse espírito está dentro de nós. E ele nos deu inteligência emocional para sairmos dessa inércia, dessas emoções negativas, depressivas, ou controlar nossas emoções que nos impulsiona, a gente age por impulso, pela raiva, né? E aí a gente tem essa força, essa capacidade em Deus. Aí pode conseguir isso na terapia, não é? A gente não está conseguindo dominar essa raiva. Eu tô com ódio, isso não passa. Eu tô com vontade de matar o meu irmão, né? Então, assim, a terapia ajuda a pessoa a desacelerar, né? Tá vendo que é uma força entrando nisso, né? A pessoa está depressiva, angústia, não para no coração, vive chorando 24 horas. Ela não consegue se entender, sair desse lugar. Uma terapia com um bom profissional, né? Pode ajudar ele, né? A sair, a romper dessa inércia, ajudar ele a dar os primeiros passos, né? Vem cá, apoia aqui, né? No meu ombro, eu vou te ajudar a caminhar. Porque eu não sei você, eu me envolvo com todos os meus pacientes, Uhum. né? Então, a gente é treinado na psicologia pra você dominar suas emoções, né? Não se envolva, não sofra a emoção do outro. Vou te falar. Se me arruma um curso aí, uma coisa, entendeu? Que eu não consigo, essa parte eu não aprendi, não. Porque eu vou ter que rasgar um monte de coisa que eu aprendi desde da minha fé, né? Chorar com os que choram. Não é calar os que choram. É viver aquela emoção com ele, né? E não é para de sofrer, irmão, Deus te ama. Né? Não, peraí. Eu vou te ajudar a sofrer seguro, não é? Você tem um ambiente seguro para você sofrer essas emoções suas. Então, é chorar com os que choram, é levar os fardos uns dos outros, alegrar com os que se alegram, não é? Então, assim, ando uma milha, anda duas. Então, assim, eu penso que eu não queria ir em lugar nenhum onde a pessoa não vai entender, vai entrar comigo nesse lugar para me ajudar a viver essas emoções. É verdade, né? E aí está o segredo, né? Ter essa compaixão, né? Esse acolhimento, né? Ser essa pessoa segura, né? Ser essa pessoa segura, ser essa pessoa onde eu vou também
segurar na mão do outro e, além de tudo, eu não vou soltar a sua mão, vamos juntos. Eu não vou É te isso mesmo. deixar sozinho, né? Não vou te deixar Sim, sozinho. Estamos aqui junto e vamos sentir junto. Vamos sentir, vamos colocar para fora, vamos elaborar. Né? Isso é muito importante, né? E fica uma reflexão para todos nós, né? Quais são as emoções que você está aí do outro lado, né? Que mais te desafia nos últimos tempos? Olha para você com verdade, humildade e franqueza. Qual que é a emoção que tem te desafiado? Fica essa reflexão. A gente quer terminar essa live com essa reflexão. E aquilo que está te desafiando, aquilo que você se percebeu aqui, né, nesses poucos minutos que nós aqui estamos, né? Se você se percebeu, nós estamos aqui, né, para andar a segunda, terceira milha com você. Nós estamos aqui para segurar a sua mão, né, e caminhar junto nessa travessia, nesse furacão, né, nessa selva de pedra e voltar para esse jardim, muito né? bom. Voltar para esse jardim. Nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos voltar para esse jardim. Então, o que que tem te desafiado aí? E do que você está fugindo, né? Ou você acha que você está fugindo, porque na realidade a gente mente muito pra gente, né? A gente acha que a gente está fugindo, mas no fundo, ninguém pode se esconder, né, da sua consciência, né? Ninguém pode se esconder. Então é muito importante, né? Muito importante. A gente falou aqui, o doutor falou sobre compaixão com a dor do outro, mas você tem tido compaixão com você, com a sua dor? Porque às vezes a gente se esconde na dor do outro. Então, né, em que momento você tem essa compaixão? Que momento que você tem esse lugar seguro para abrir seu coração, para falar das suas questões, para falar de você, para falar daquilo, né, que anda na sua cabeça, aquilo que tem te desafiado. Porque emoções são presente de Deus para nos guiar, né? Mas a gente não precisa ser dominada por elas. Andar irado, andar triste, É. andar depressivo, né? E nós precisamos. Doutor, foi muito bom. A nossa live aqui tem 1 hora. Nós estamos chegando aí no final. Deixa aí seus finalmente, doutor, aí, seu acolhimento aí para as pessoas. E aí a gente vai voltar, né, a falar sobre isso. A gente vai marcar aí uma série de live, É, né? né? Vamos estar juntos, Eu né? eu gostei do que você disse, desse retorno ao jardim. Eu acho que é isso, sabe? Esse lugar onde nós somos criados, né? E de contemplação, de entender, de viver mais pacificado, né, com a gente mesmo. O que você disse, olha para dentro de você, né? Vamos perceber a vida a partir daquilo que está dentro de nós. Então, eu quero dizer que foi um momento muito agradável e me trazendo, né? A gente passa por isso, né? A gente passa por dentro da palavra, dentro do ensino que a gente traz, né? Então, a gente voltar para esse jardim. Eu tenho um livro, por exemplo, que chama Terapia do Jardim, Ah, e é é? todo dentro de Gênesis 2 e 3. Tudo, assim, olhando para esse lugar, porque eu sinto uma necessidade. O homem, no final, ele sente uma necessidade de voltar, né, para esse lugar. Então, eu vou deixar uma frase, um pensamento filosófico. Vamos parar de destruir nossos jardins para construir fábricas, né? Vamos ser pessoas mais. No jardim tem mansidão, tem paz, tem alegria, tem trabalho, tem contentamento, tem relação com Deus. Então, assim, se a gente ficar 24 horas na fábrica, a gente não vai encontrar Deus na viração do dia, né? Então, eu quero dizer para quem vai estar ouvindo vendo, assistindo essa live, Deus se importa com as suas emoções. Se importe também, né? Ele disse lá, né? Jesus diz: Vinde a mim, todos estáis cansados, angustiados, sobrecarregados, eu quero aliviar vocês. Então, há descanso, né?
a esse lugar de paz. O Salmo 23 é um lugar de descanso, é pastos verdes. Tá vendo o jardim, Poliana? Tá vendo o jardim? Né? E o que que começa falando? Esse pastor começa falando: creio em mim, deixa o seu pastor de vocês, porque em nada. Tá vendo? Então eu já não trabalho para ter, eu já trabalho na perspectiva de que nada me falta. Olha que como que isso pacifica minhas emoções, meu coração. E o caminho que ele me leva a caminhar com ele é um caminho de águas tranquilas, pastos verdejantes, refrigério para nossa alma. E aí, faz parte das emoções, os vales, da sombra da morte, é o medo, né? A angústia. Mas no vale da sombra da morte, nós descansamos à sombra do Onipotente. Não é? Tem mesa, tá vendo? Relação, Salmo 23, Poliana. Tudo Amém. jardim. Tem mesa, comunhão, óleo de alegria. Bênção perseguindo a gente. Não é a gente ansioso correndo atrás das bênçãos. Não, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quero dizer para você que está assistindo essa live, bondade e misericórdia de Deus te seguirão todos os dias da sua vida. Para de correr, porque senão ela não te alcança, né? Recorrendo atrás das bênçãos, a gente só corre atrás de uma coisa que está correndo da gente. Então para, né? Que é as bênçãos que vão nos alcançar. Então volta para esse jardim. É isso. Amém. Vamos fazer esse compromisso, gente. Vamos voltar para esse jardim em nome de Jesus, né? Vamos fazer também esse compromisso. E não onde que compra esse livro, fala aí para nós, assim, Então, esse maravilhosa. não, ele está prontíssimo, só falta estar no processo de prensagem. Ah, então vamos tentar fazer uma live Vamos aí de fazer. lançamento, Vamos mesmo. né? Mas Que tem um outro beleza. também, eu tenho um outro lançado, que depois a gente pode falar um pouco sobre ele, que é a Igreja de Marta e a Igreja de Maria. E esse está Ó, prontinho já. Depois a gente vai excelente. falar um pouco sobre ele. Vamos. Então tá, doutor, muito Obrigado, viu? obrigada. Foi muito bom, viu? A Até o alegria foi próximo minha. encontro. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente, viu? Só o Senhor Amém. para recompensar tamanha graça, bondade, Nossa, conhecimento e bálsamo fiquei aí na nossa feliz. vida, viu? Amém. Obrigado, viu? Obrigada, fica com A Deus. Tchau, gente tchau. encontra, a gente se encontra no jardim. Com A Deus. gente se encontra. Amém. Em nome de Jesus. Pra Amém. lá que eu vou. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Amém. Tchau. pessoal. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau.